Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Hoje não tem pauta, não tem tema nenhum. Eu vim aqui só para falar besteira mesmo. E eu acho que eu vou, sei lá, vamos começar a falar sobre o seguinte, né? Tem algo fermentando na minha mente, algo a respeito dessa moleirice, dessa patetice da nossa sociedade, mas no seguinte sentido, né? De que existe uma ampla camada da população ainda, especialmente aí das supostas classes esclarecidas, né? Do setor burguês boêmio, né? Ou como os franceses chamam bobô, né? Eu sempre me refiro, de modo geral, sociologicamente, os franceses têm excelentes terminologias. Eles se referem à ideologia dominante como liberalismo libertário, né? O liberalismo aí no que concerne tanto a política quanto a economia, e o libertário no que concerne a moral e a cultura, né? Liberalismo libertário eu acho que é uma definição excelente. Eles chamam esse pessoal acadêmico, os artistas, a classe média cosmopolita das grandes cidades e por aí vai, de burguesia boêmia, né? Aí vem o pessoal, não, mas não é burguesia, segundo Marx, porque para ser burguesia, foda-se Marx, foda-se as definições de Marx. Elas são úteis para algumas coisas, para outras não, e vida que segue. Pessoal, ideias são iguais àquelas caixas de peças de Lego. A gente pega, a gente embaralha, joga para cima, monta, desmonta, né? É por isso que nós temos que surfar na pós-modernidade. Eu celebro a morte do autor, né? Eu celebro o desconstrucionismo, porque isso não é apenas arma para o inimigo, é arma para a gente também. Então, assim, foda-se qual que é a definição do Marx, tanto faz. De vez em quando a gente usa dele, de vez em quando não, de vez em quando a gente usa dos outros, tá? Até porque burguesia não é apenas uma posição nas relações de produção, é também um espírito específico, uma cultura específica. Existe, a não ser que vocês queiram negar Marx, e aí sim eu volto para Marx, oportunisticamente, né? Por quê? Porque o Marx vai dizer que a cultura da classe dominante é a cultura dominante. Se ela é a cultura dominante, é a cultura, inclusive, daqueles que não pertencem à classe dominante. Tá, ok? É por isso que, enfim, a gente pode usar o termo burguês para além da definição marxista estrita. Né? Aprendam a pensar com Rafael Machado. Mas prosseguindo. Toda essa obsessão da burguesia boêmia em relação a fascistas e acusar os outros fascistas. E o argumento do cara termina aí, né? Não, fulano de tal é fascista. A pessoa vai para casa satisfeita, achando que com isso ela deu um grande golpe, ela desmascarou alguém. Só que isso não tem mais eficácia, né? Hoje em dia, mesmo quem não fala isso explicitamente, quando vê alguém sendo acusado de fascista, a pessoa vai e responde externamente ou internamente. Tá, mas e daí? E daí? O que tem de mais? Todo mundo é fascista hoje em dia, né? E não apenas isso, mas essa constante preocupação com o ódio, né? A constante preocupação com o ódio. Eu acho impressionante o fato de nós vivermos numa sociedade que acredita na possibilidade de legislar sobre sentimentos, né? Começando pelo ódio. Mas a gente também vê, eu já falei disso. Não sei onde, mas eu já falei, né? Sobre essa, eu acho que foi no Rubão, essa inclusão de um suposto direito à felicidade entre os direitos humanos de 15ª geração, 24ª, eu parei de acompanhar porque eu não levo a sério os direitos humanos, porque eu não acredito nem em humanidade, nem em direito. É interessante, né, que o estudante de direito, ou mais especificamente o bacharel, ex-advogado e por aí vai, ex-advogado, ex-servidor público da área do direito também, eu só levo a sério os caras que são como eu, aqueles que conheceram o direito, praticaram o direito e
superaram o direito no sentido de não mais acreditar no direito. Não no direito enquanto ciência, porque o direito enquanto ciência é mais uma outra caixa de legos, né? A gente faz o que a gente quiser, a gente joga pra cima, faz malabarismo e tal. E o STF demonstra isso muito bem, né? O STF demonstra isso muito bem. O STF entende que o direito é literalmente uma caixa de legos. Você pega a Constituição, embaralha, joga pra cima, tira coisa, põe coisa, né? Tu tem ali uma interpretação literal de um dispositivo constitucional. Tu diz que a interpretação correta é o literal oposto da letra ali. Tu faz uma hermenêutica contra legem, né? Que é como chama. Que é você dar ali como interpretação correta de uma norma legal o oposto daquilo que a norma legal está dizendo, né? O STF é mestre disso, porque o STF entende muito melhor a natureza do poder, a natureza das instituições, a natureza do direito do que os seus inimigos, que realmente acreditam no direito, né, de uma maneira fetichista, servil. Tu pega um cara tipo um Bolsonaro, né, e mesmo as intenções golpistas dele de violação da Constituição eram meio quadradas, engessadas. Cara, o STF conseguiu fazer 10 vezes pior do que qualquer pretensão do Bolsonaro, de uma maneira, sabe, hipster, em alguma medida até. Mas, enfim, novamente, digressão. Hoje, pessoal, o episódio das Pílulas Vermelhas vai ser 100% digressão, porque eu não tenho pauta nenhuma, mas eu acho que, enfim, tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, eu respeito. Eu não assistiria as Pílulas Vermelhas, tá? Mas eu sei que tem gente que gosta, tem gente que assiste. Então a gente traz aqui algum conteúdo, porque ontem a gente não trouxe. Mas tenham paciência que a gente vai chegar, talvez, em algum lugar interessante nessas conversas. Como eu estava falando, eu não levo a sério o direito, não acredito em direitos humanos, não acredito em humanidade, mas fazem aí direito à felicidade, como um direito de 37ª geração dos direitos humanos. Pretende-se banir o ódio, governantes politizam de uma maneira literal o amor, no sentido de vencer o amor, esse é o governo do amor, né? O que na minha perspectiva parece um esforço por burocratizar e enquadrar o amor, né? Vai completamente na contramão daquela excelentíssima citação do Ernst Junger, né? Que eu não vou saber citar verbatim, mas que fala algo sobre como, né, o amor cria um espaço, né, o único espaço que está além do Leviatã, do poder do Leviatã e por aí vai. E quando duas pessoas se amam, elas criam ali entre elas uma espécie de espaço, né, um espaço não geográfico, óbvio, um topos, né, não geográfico, que é talvez um dos últimos refúgios em relação ao poder onipresente do Leviatã. A citação do Ernest Junger vai mais ou menos nessa direção. Mas, enfim, quando se politiza o amor, quando se tenta colocar o amor numa pauta de governo, pode parecer algo inócuo, mas em si também tem ali algo de burocratização e tentativa de arregimentação e, portanto, de profanação do amor por meio de sua submissão ao Leviatã, né? E como eu falei, tem o ódio, que se tenta banir o ódio. Existem pessoas que acreditam que é possível banir o ódio através da punição dos odiadores. E também através da reeducação daqueles que são odiadores, mas não expressam o seu ódio. Porque o odiador que é punido é o que expressa o seu ódio, né? Enquanto todos os outros que são odiadores em potencial, especialmente na medida em que são brancos, héteros, cis, classe média, sudestino, pior ainda, sulista, porque o sulista não é nem um potencial odiador. O sulista, ele é
de antemão, o sulista é um nazista autodeclarado. Vocês já viram como na internet as pessoas gostam de usar a palavra autodeclarado em relação a pessoas que nunca declararam absolutamente nada sobre aquilo? Então, é isso. Né? Sulistas, especialmente catarinenses, são todos eles autodeclarados nazistas, segundo aí o, o pensamento politicamente correto, né? O bom pensamento. O bom pensamento. Né? Esse pensamento das pessoas que se consideram muito morais, hipermorais. O que é, novamente, bem típico dessa burguesia boêmia, da galerinha aí, das ONGs, né? Das bolsas de estudo no exterior, dos programas Renova e programa disso, programa aquilo, Simum e etc, etc. Todo mundo é muito altruísta e, nossa, eu pingo uma lágrima, chega a pingar uma lágrima em relação ao imenso altruísmo dessas pessoas, né? Eu que fui criado no cinismo, na desconfiança, né? No ódio, foda-se. Eu pingo uma lágrima aqui quando eu vejo tanto altruísmo, tanto amor, né? Vem que é um amor tão grande que ele destrói, né? Aqueles que têm um pé atrás, talvez, ou que não estão receptivos a esse amor. Mas enfim, existe essa pretensão de legislar em relação ao ódio. Não podemos odiar. Não podemos tolerar uma sociedade em que existem pessoas que odeiam. Todos devem estar nesse grau zero, né? Nessa mornidão, entorpecidos, com ou sem a ajuda de entorpecentes químicos, mas todos numa vibe meio Woodstock. É um eterno Woodstock. Em alguma medida, quem gerencia isso é a geração Woodstock, que apenas parcialmente superou o Maio de 68. Apenas parcialmente superou, tá? Burocratizaram o Maio de 68, né? Deram ao Maio de 68, que eles tentam eternizar, deram ao Maio de 68 o martelinho de juiz, né? E o cacetete do policial. Os estudantes do Maio de 68 espancavam policiais, né? Policiais esses que eram, de fato, filhos legítimos e autênticos do proletariado, enquanto eles, os estudantes, eram, sem exceção, nepo babies, né? Os filhotes da burguesia, filhotes da classe gerencial, né? Da classe política, por exemplo. Eles espancavam policiais, mas hoje eles têm o martelinho do juiz e o cacetete do policial. E em nome dos mesmos ideais, isso na cabeça deles, obviamente, em nome dos mesmos ideais, eles pretendem impor uma espécie de tirania do amor. Eu não falo ditadura, apesar da palavra ditadura ser mais popular, porque hoje em dia eu gosto de usar ditadura num sentido estrito, né? Schmittiano e tal. Mas eles pretendem impor essa tirania do amor. E da liberdade, inclusive. Né? Da libertação sexual. Que se expressa através da pornografia. Mas ao mesmo tempo em que é necessário expurgar todo mundo que odeia, e vejam só, pessoal, de vez sempre que eu falo sobre ódio aqui, eu sempre acho curioso, sempre vem um pessoal, eu não sei se a galera é meio esquizotérica, se são espíritas, mas sempre vem um pessoal, não, o ódio é ruim, feio e bobo, porque blá, 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 baixas vibrações. Isso me causa tanto estresse que a vontade que eu tenho é de passar umas 48 horas ouvindo death metal, basicamente. Né? Porque é de uma imbecilidade sem tamanho, ao mesmo tempo uma imbecilidade de quem se pretende super sábio e, novamente, hipermoral. E eventualmente eu vou chegar num ponto importante aqui dessa fala, tá? Mas, ao mesmo tempo em que se pretende fazer o impossível, que é banir um sentimento, que é esse sentimento do ódio, e para isso se pretende aparentemente prender as pessoas 10, 20, 30 anos na cadeia. Teve um cara, eu acho que na Irlanda, ou no Canadá, ou no Reino Unido, num desses pardieiros aí que vocês acham
que é primeiro mundo por causa de alguma baboseira de estatística e planilha de Excel e gráficozinho subindo, ou qualquer merda de retardado mental mongol, idiota, filho da puta do tipo, né? Um desses pardieros, um professor ou o que quer que seja, ele se recusou a chamar uma determinada pessoa, um floquinho de neve especial, né? Ele se recusou a chamar essa pessoa pelo pronome desejado. E eu não sei nenhum outro detalhe em relação a isso, né? Em relação à identidade da pessoa, não sei nada disso. Mas se recusou a chamar a pessoa pelo pronome desejado. O professor em questão não apenas se recusou a fazer isso, se recusou reiteradamente, acho que não quis pagar fiança, se recusou a pagar fiança, por aí vai. E o juiz decidiu. E por que eu tô falando também de um desses pardieros? Porque isso aí, pessoal, é um problema internacional, tá? É um problema internacional, isso pode ser um motivo de uma pílula vermelha, tá? Mas o juiz decidiu que o cidadão em questão ficaria preso por tempo indeterminado até que ele se arrependesse, né? Isso é uma prisão perpétua. Porque assim, talvez pior do que uma prisão perpétua é uma prisão sem prazo, porque não é a mesma coisa. Porque na prisão perpétua existe a certeza objetiva da perpetuidade da sentença. Tu é condenado ali, né? Prisão perpétua. Você vai para a prisão sabendo que a pena é perpétua. As prisões perpétuas, em um sentido lato, são aquelas, né, em que a pessoa é condenada a 100, 200, 300, 400 anos e não existe prazo máximo de cumprimento. Ou o prazo máximo é coisa tipo 40, 50 anos, e aí a pessoa, na melhor das hipóteses, se ela cometeu o crime bem jovem, vai sair com 70, 80 anos, o que é praticamente uma prisão perpétua, tá? Mas isso é pior pelo seguinte, porque essa é uma prisão por tempo indeterminado, condicionada à auto-humilhação de um cidadão. Um cidadão ali, o cidadão em questão, ele tem que se penitenciar, ele tem que expiar a sua culpa para ele recuperar a liberdade. E ele pode recuperar a liberdade amanhã, mas no ato de recuperação da sua liberdade, ele perde a sua dignidade. Ele concede uma vitória ao inimigo. Ele se rende. Em alguma medida, o seu espírito é sufocado, né? Isso me parece muito pior do que uma prisão perpétua objetivamente designada, objetivamente determinada enquanto tal. Ok? Isso é extremamente perigoso. Mas vejam só o caráter pseudo-religioso, invertido, né? Nesse sentido, Guénon chamaria tudo isso de satânico. O satanismo para Guénon não é aquela caricatura, né, que a gente vê num Lavey ou coisa do tipo. O satanismo para Guénon, ele se encontra, seja na paródia dos símbolos religiosos, na paródia não apenas dos símbolos, mas da estrutura institucional, ritualística, temática de uma religião tradicional, ou na inversão direta dos significados aí do rito, do símbolo, do mito e por aí vai. Tá? Então isso aí é uma medida satânico porque se trata, obviamente, de uma espécie de secularização liberal progressista, liberal libertária, da ideia aí de uma inquisição, de um auto de fé, né, desse rito aí de confissão, penitência, expiação da culpa, perdão, né, e enfim, ressocialização do pecador, tá? Então é basicamente isso aí que a gente vê nesse tipo de caso. Mas como eu falei, existe essa pretensão de banir o ódio no nosso país,
de banir o ódio através do silenciamento, prisão e opressão máxima de qualquer pessoa cujas palavras possam servir aí como veículo para esse ódio invisível. Só que temos um problema. Ao mesmo tempo em que existe essa preocupação com a segurança, com o bem comum, com o bem-estar, com a vida, né? Por exemplo, nesse caso aí dos feminicídios. Os feminicídios aparentemente estão acontecendo por conta desses nerds tetudos que não saem de casa, né? Eles devem ter desenvolvido uma maneira de matar mulheres através do poder do pensamento. Porque estão dizendo que são os incels. E geralmente incel não sai de casa. O incel adulto, pelo menos, ele não sai de casa. Mas aparentemente são eles que estão matando mulheres por aí, né? Com o poder da mente, uma capacidade aí paranormal que eles desenvolveram para conseguir matar mulheres, tá? Então existe toda uma preocupação com a vida das mulheres, com a vida de todo mundo. Todas as minorias, né? O que mais tem hoje em dia é minoria também. Existe toda essa preocupação com a segurança, o bem, enfim, o bem-estar, e tudo isso. Mas ao mesmo tempo, as ruas são um caos. As ruas são um caos. Criminosos controlam as ruas. Vagabundos da mais baixa categoria controlam os meios de transporte. E aí eu vou começar... Agora sim, a gente estava na digressão, a gente estava no labirinto. Você tem que entender que o pensamento autenticamente iniciático, ele é labirintino, né? Ele vai, a gente começa a se aproximar do núcleo do labirinto, né? Hoje eu vi um vídeo em que, segundo a narrativa, uma pessoa havia pedido silêncio no metrô, trem, ônibus, o que quer que seja. Horário de retorno para casa, o trabalhador cansado, ele pediu silêncio, pediu lá o bando de pessoas muito especiais para que elas fizessem menos barulho. Provavelmente estava fazendo uma algazarra, fazendo bagunça, ou o que quer que seja. E essas pessoas, 3 homens, espancaram o trabalhador em questão até derramar sangue dele. Existe aí algo, né, que um Le Bon ou um Ortega y Gasset poderia nos dizer sobre o espírito gregário, né? O comportamento de massa. No sentido de que se fosse uma pessoa sozinha fazendo barulho, talvez não espancasse o trabalhador. Mas estando em grupo, o elemento individual, o elemento consciente de cada um acaba se submergindo em uma espécie de monstro coletivo, tá? Que se apossa dessas pessoas para cometer os seus atos. O direito, inclusive, consagra o efeito manada, né? O efeito manada como atenuante. Isso existe no nosso direito e é perfeitamente justo, ok? Isso tem que ser levado em consideração. Tudo bem que o direito não vai reconhecer 3 pessoas como uma manada. 3 pessoas só são manada quando o grau de individualidade dessas 3 pessoas, o grau de consciência dessas 3 pessoas, já é extremamente baixo, já está ali quase no nível de um plateuminto, né? A pessoa realiza as suas ações cotidianas por inércia, ligaram a pessoa, empurraram para fora de casa e aí ela vai vivendo a vida. Se em algum momento ela parar e duvidar de si mesma ou questionar a si mesma alguma coisa, cai morta, tá? Porque não tem nada funcionando ali dentro, ok? Mas enfim, os três abençoados espancaram ali o cidadão. E aí, o que me vem à mente, né? Tanto em relação a um problema, o problema da hipermoralidade, da ultrassensibilidade, e propriamente da ditadura da sensibilidade, em que ninguém pode falar nada que desagrade os outros,
ninguém pode ser politicamente incorreto, e é mais criminoso ser insensível e não levar em consideração os sentimentos do outro, especialmente se esse outro for uma minoria, né, protegida pelo IBAMA, do que, enfim, você matar alguém, por aí vai. Você traficar, matar, roubar, etc. Sabe qual que é a realidade? A realidade é que a nossa elite ela não tem condições de resolver o segundo problema. O problema do caos das ruas, da total incivilidade do cidadão brasileiro. Essa elite não tem como fazer isso, porque ela é uma elite morna, uma elite amolecida. Tem gente que agora paga pau pra, não, a elite tradicional da Terra, que tem aqui uma árvore genealógica de 400 anos, que estão no Brasil e descendem de velhos senhores de escravos e por aí vai, etc, etc, etc. Esse já é o pessoal que tá aí e faz o quê? E o que eles fazem? Né? Eles fazem aí umas exposições de arte e tiram foto em iate e o quê? E mais o quê? O que eles fazem? Né? Porque toda elite, pessoal, também tem uma existência cíclica. Elites, enquanto tal como os povos dos quais essas elites são elites, as elites, enquanto tal, elas também passam por aquele ciclo spengleriano, primavera, verão, outono, inverno. Elites se tornam letárgicas. Isso é um bom termo para definir isso. Elites se tornam letárgicas. Elas passam a viver numa vibe perpetuamente crepuscular. A realidade das elites, eventualmente, se torna um eterno pôr do sol, languidamente observado a partir de uma rede ou um divã, tá? Eles não vão fazer nada, porque eles não podem fazer nada, porque eles são elite apenas no nome. Tá entendendo? E de fato aquilo que o Brasil precisa é de um mergulho no barbarismo. Você só pode derrotar o fogo com o fogo. Você só pode derrotar, né, a espada com a espada. Você só pode derrotar a barbárie com níveis de barbárie ainda mais altos. E na medida em que estamos falando aí de uma barbárie, que é uma barbárie caótica, que emerge aí das camadas desintegradas, lumpens da sociedade, que vem por baixo, né, vem de baixo, é necessário você responder esse tipo de barbárie com um outro tipo de barbárie, né, uma barbárie disciplinada que vem de cima. Tem aqui em mente um ótimo, agora não lembro se é álbum ou música, da banda de black metal Graveland, né, que é Return to Barbarism, né? Em alguma medida, é sim isso que a gente necessita, de um certo retorno à barbárie, um retorno à barbárie de cima para baixo. E esse cima, pessoal, eu não sei como tem pessoas que não entendem, que quando eu falo sobre X deveria ser feito, Y deveria ser feito, eu não tô falando sobre o Lula, pessoal. Eu não tô falando sobre o Lula, eu não tô falando sobre o Bolsonaro, eu não tô falando sobre o STF, eu tô falando sobre nós, sobre você. Você que está assistindo nosso canal pode ser futuro chefe de Estado brasileiro. Tô falando de nós, o que nós temos que fazer. Não o que eles. Eles quem? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Pega aquela teoria. Vocês conhecem a teoria da Dead Internet? De que boa parte das interações e ações que você testemunha na internet são falsas, são criadas por bots, e isso há décadas já. Bot não é invenção do Bolsonaro, tá? Tem gente que acha que os Bolsonaros surgiram com os Bolsonaros surgiram com os bots, que os bots surgiram com o Bolsonaro. Bot é um negócio que existe desde os anos 90, tá, pessoal? E existe essa teoria da Dead Internet, de que boa parte dos sites são feitos ali algoritmicamente de maneira automática, tá? De que boa parte dos perfis em redes sociais são falsos, tá?
Agora pega essa teoria da Dead Internet, relativize essa divisão realidade barra internet, realidade barra realidade virtual, e comece a aplicar a teoria da Dead Internet pro mundo real. A maioria das pessoas não existe, estão mortas. A maioria das pessoas não existe, elas estão mortas. Não tem ninguém. Quando você abrir a porta da sua casa, entenda. Tome a pílulazinha vermelha. De novo, essa pílula vermelha é mais braba, tá? Toma a pílula vermelha, abra a janela, abra a porta e entenda. Nós, eu e você, estamos sozinhos no mundo praticamente. Não há ninguém do lado de fora. Existe apenas uma estrutura, uma tecnoestrutura, né? Como o Varoufakis chama, tem uma tecnoestrutura que funciona qual máquina mesmo, por conta própria. Existem um monte de autômatos perambulando por aí para fingir que se trata de um mundo real, de um mundo verdadeiro. Mas não é um mundo real, não é um mundo verdadeiro. Não tem ninguém lá fora. Só a gente. Eu, você, algumas outras pessoas aqui. Tá? Então somos nós que temos que fazer. Né? Nós temos que fazer isso. Então quando eu digo aí sobre essa necessidade de um barbarismo imposto de cima, é porque vai ter injustiça. Vai ter crueldade. Porque eu penso o seguinte, cara, a gente precisa ir de um período de 1 ano em que a gente vai estar, né, tratando quem furta como se fosse assassino serial. Mas não apenas quem furta, obviamente. Estou colocando aqui o parâmetro. De furto para cima, todos os crimes serem tratados da mesma forma. Tá entendendo? E talvez mais do que crimes. Talvez pichadores, vândalos em geral. Daí para cima, tudo a gente trata como se fosse serial killer. Né? E todos nós sabemos como que serial killers precisam ser tratados. Tá? Todos sabemos como serial killers precisam ser tratados. E vai, óbvio que vai ter injustiça. Na minha opinião, quem tá dentro de presídio, condenação por uma série de crimes, né? Especialmente aí os crimes contra a vida, né? Tráfico, roubo e por aí vai. A gente encaminha. Né? Tem que encaminhar. Eu acho que o Brasil precisa de algo assim, de um colapso total da normalidade liberal democrático, né? Liberal democrática, uma dissolução da ordem constituída, um mergulho no barbarismo, para a partir daí ser constituída e construída uma nova ordem. Porque senão a gente vai estar eternamente deslizando, né? Suavemente. E ano após ano algumas coisas melhoram e várias outras coisas pioram. No ano seguinte mais algumas coisas melhoram, mas muitas outras coisas pioram. E a gente vai tolerando e tolerando. Os conservadores, o objetivo deles é tão somente parar esse deslize. Não há nada a ser posto no lugar, né? E o fim do mundo não vai chegar. Tem o pessoal nós que acreditamos, né? Em uma estrutura cíclica da história, enfim, da passagem do tempo, do universo e por aí vai. Nós naturalizamos o fim do ciclo, o fim do mundo, o colapso. Seja microciclos ou macrociclos. A gente naturaliza isso no seguinte sentido. Eu não preciso fazer nada, eu posso comer o meu hambúrguer e assistir a minha Netflix, que eventualmente tudo isso vai acabar e a primavera vai voltar. O Dugin ele traz uma reflexão
que eu passei a considerar uma reflexão fundamental, que é, propriamente, na minha perspectiva, né, uma inspiração evoliana em cima de uma percepção guénoniana, que é de que o mundo não vai acabar se nós não dermos fim ao mundo. O tigre não vai cansar, o tigre vai continuar saltando até que a gente canse efetivamente o tigre e corte a garganta do tigre. Ele parafraseia o Heidegger, né? Em relação àquela questão da virada, né? Da chegada do último Deus e por aí vai. E Heidegger se pronunciando no sentido do noch nicht, né? No ainda não. E o Dugin fala que se não for feito algo objetivamente, nós estaremos no eterno noch nicht, né? No eterno ainda não. Ainda não. É o fim do mundo? Ainda não. É o fim do mundo? Ainda não. É o fim do mundo? Ainda não. E por mais que a gente considere que chegamos já no fundo do poço, o dia seguinte vai trazer um andar mais baixo desse esgoto, que é a nossa realidade contemporânea, tá? Então eu acho que eu não estou dizendo que as pessoas têm que fazer X ou Y, tá? A única coisa que eu estou dizendo que as pessoas têm que fazer é se filiar à Associação Nova Roma, isso sim. Mas esse discurso aqui é para que as pessoas tenham a mentalidade correta. Porque ter a mentalidade correta é o passo fundamental para que belas coisas possam acontecer. Ter a mentalidade correta é o fundamental. E aquilo que eu chamo de mentalidade correta é compreender essa necessidade do barbarismo, da barbárie, para derrotar a barbárie, para triunfar sobre a barbárie. E um barbarismo também que liquide todos os bons sentimentos, os sentimentos democráticos e os seus derivados, né? O feminismo, todo esse altruísmo universalista, o coração ferido e choroso pelos refugiados do mundo, as preocupações ambientais desenraizadas, essa permanente preocupação com a igualdade, com pegar a minoriazinha na mão e trazê-la para junto, e será que ela está sofrendo? Será que seu coração está partido? Ou coisa do tipo, né? Nos meus sonhos, tudo isso já acabou, né? Tudo isso já acabou. E eu acho que é assim que a gente tem que sonhar. A gente precisa sonhar dessa maneira. Nós temos que ter uma utopia. A política precisa de utopia. A política precisa do mito mobilizador, que no nosso caso é a Nova Roma. E a gente precisa compreender essa necessidade, que é alquímica mesmo, né? Nigredo, essa necessidade do mergulho na barbárie para a gente conseguir reconstruir a ordem. O carnaval, ele representa isso, né? Anualmente. É o mergulho na barbárie, uma barbárie dionisíaca, performática, lúdica, e que tem esse condão de renovar a realidade social, de renovar as estruturas sociais, reforçar as estruturas sociais, mesmo enquanto durante o carnaval existem inversões. As inversões reforçam, fortalecem aquilo que foi invertido no retorno, tá? Mas esse carnaval não é o bastante, porque ele não tem o contraste com a ordem. Porque fora do carnaval não existe ordem, não existe disciplina. Não existe o Estado, né? O Estado eticizante. Não existe nada disso. Não existe civilização fora do carnaval, né? Então, com o que o carnaval vai contrastar para poder empreender a sua obra mágica de renovação?
Nada, né? É nesse sentido que nós precisamos, em alguma medida, de um verdadeiro carnaval, né? De um outro tipo de carnaval, que vai ter o mesmo significado simbólico e a mesma função operativa de destruição do velho e renovação, fortalecendo aquilo que presta, aquilo que é bom nessa renovação, né? E descartando aquilo que está podre, aquilo que está estéril, carcomido, e por aí vai, né? A gente precisa dessa catarse revolucionária, pessoal. Ela foi adiada pelo Pedro II, um covarde erudito, que assim, eu sinceramente não entendo. Eu acho que foi uma figura ok, tá? Mas eu não entendo o culto ao redor dele. É um negócio meio provinciano esse culto, né? Tipo, ele falava não sei quantas línguas, ele lia livros, ele lia livros. Tá, mas e daí? Quando ameaçaram ele e tentaram tomar o trono dele, ele pegou a malinha dele e foi embora. Puta que pariu, é esse cara que tem um monte de gente que admira. Mas Machado ele fez isso para nos poupar, para que não precisássemos derramar o nosso sangue. Eis o erro dele. Vargas a mesma coisa. Vargas a mesma coisa. Tá? Para que não digam que eu estou sendo injusto. Né? Tá falando mal do Pedro II, que não lutou, e não fala mal do Vargas, que não lutou também. Não. Pedro II, Getúlio Vargas, João Goulart, todos eles eram mães. O Brasil ainda não teve um pai. Nós temos sido governados por mães. Nossos maus presidentes e chefes de Estado têm sido mães relapsas, mães que vão pro baile funk, né, ou coisa do tipo. E nossos bons presidentes também têm sido mães, em alguma medida, tá? Às vezes são figuras andrógenas. E, professor, quando eu falo andrógeno, não estou falando sobre a sexualidade deles, estou falando simbolicamente, espiritualmente. Eu detesto ter que explicar isso, né? Mas às vezes tem que explicar porque o pessoal não entende porra nenhuma, tá? Nós temos sido governados por mães. Nós precisamos de um pai. De um pai que vai dizer sim. Talvez haja uma guerra civil, talvez haja conflitos sociais, talvez haja sangue, talvez haja morte. Mas sim, vamos em frente. Ou, se for o caso, não vamos recuar. Hic manebimus optime, né? Aqui permaneceremos na medida das nossas possibilidades. Então eu acho que em termos de mentalidade, é isso que a gente tem que entender, é disso que a gente precisa. E é basicamente isso, na verdade. A gente tem que entender isso, ok? Mas institucionalmente, como é que a gente faz isso? O mais importante, pessoal, o mais importante é organizar a legião. Por quê? As forças que representarão a nova ordem, elas já precisam estar constituídas e organizadas, mesmo enquanto elas constituem uma contra-elite. As forças precisam estar já organizadas. Porque a história, ela vai se desdobrando. E o Kairos, eventualmente, emerge. Tá? Então não tem que haver essa preocupação. As oportunidades, elas sempre aparecem. Mas o fundamental, antes de qualquer outra coisa, é constituir a ordem, a legião, construir o movimento, né? Essa é a preocupação fundamental. E eu tenho pregado
como João Batista, né, sozinho, basicamente, sendo ouvido por quase ninguém. É um pregador louco no deserto. Porque especialmente, e assim, eu me mantenho apartado disso tudo. Presto os meus apoios para aqueles que entendem o nosso projeto e se aproximam do nosso projeto, mas vocês vão ver, para esse ano de 2026, a preocupação de todo mundo, inclusive do campo nacionalista, vai ser com as eleições, e me dá um carguinho, e aí um partido A, partido B, partido C, e aí quem você vai votar? Quem você vai votar? Vai votar em quem? 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 Vai votar em porra nenhuma! Votar em ninguém! Tá entendendo? Porque o que importa não é isso, não é o carguinho, não é quem tá aliado com quem, não é quem você vai votar, quem você vai apoiar, com quem você tá, não é de quem você está recebendo dinheiro ou se você vai pedir dinheiro a alguém. Não é isso que importa. É construir o movimento. Quando você constrói o movimento, todos os caminhos se abrem, né? Todas as portas se abrem, tudo se torna possível quando você constrói o movimento, né? E é exatamente por isso, inclusive, que eu tenho insistido com o pessoal que entrem para a Associação Nova Roma, para a gente, a partir dela, ir consolidando alguma coisa. Que não vai ser uma consolidação que vai se dar sozinha. Se a gente está falando a sério em construir o movimento, né, o movimento com M maiúsculo, a Associação Nova Roma vai eventualmente se fundir com outros movimentos, com outros grupos, ou então a gente vai construir uma estrutura que vai abarcar, né, esses vários movimentos e por aí vai. E quando eu falo vários movimentos, não me venham com um papinho de neotrabalhistas e webcomunistas e liberais. Não, pessoal, a gente está falando de pessoas que estejam alinhadas, né? A gente não está falando de nacionalistas no sentido genérico. Porque tem uma outra coisa que o brasileiro, inclusive talvez especialmente no campo nacionalista, não consegue entender ainda, não entendeu ainda e talvez não consiga entender durante bastante tempo, é que o que faz diferença não é um programa, não é uma crença, não é uma pauta, não é uma cartilha, não é um projeto. São os homens em suas relações pessoais enquanto líderes, enquanto militantes, enquanto camaradas. É o material humano, não a planilha de Excel. E tampouco os ideais abstratos, né? Falam aí em união dos nacionalistas. Quais? Porque hoje em dia até o Partido Novo é nacionalista, porra. PSOL é nacionalista. Jones Manuel é nacionalista. Quem que não é nacionalista? Eu tô curioso agora. Quem que não é nacionalista? Porque o Eduardo Leite se diz nacionalista, o Lula se diz nacionalista, o Bolsonaro se diz nacionalista, o pessoal do MBL se diz nacionalista, os caras do Novo se dizem nacionalistas, o PSDB é nacionalista, o Ciro Gomes é nacionalista, os webcomunistas são nacionalistas, o PSOL, né, o Boulos e o PSOL são nacionalistas. Quem que não é? Contra quem então a gente está lutando? Se todo mundo é nacionalista. E tem que ter união dos nacionalistas. Tá entendendo? Então não é isso. Não é nem programa, projeto, planilha, nem ideais abstratos. É na relação concreta, na presença concreta dos chefes e dos camaradas que a gente vai construir e que a gente pode construir um movimento que vai, sim, barbarizar o Brasil para, a partir da barbárie, construir uma nova ordem e restaurar ou efetivamente instaurar a nossa civilização. Então, é isso aí por hoje, pessoal. Pílula Vermelha. E até a próxima. Talvez amanhã, talvez na segunda-feira. Já vão se preparando, porque eu eventualmente vou entrar de férias, tá? Eu sei que o pessoal tem pessoal... Eu fiquei sabendo de um garoto aí. Na última vez que eu fiz férias de Pílulas Vermelhas, ainda no canal passado, fez greve de fome. Né? Ficou até janeiro sem comer. De meados de dezembro até janeiro sem comer. Puta que pariu. Muito triste.
né? Participe da sua dor. Mas eventualmente, eu tô ano cansativo já, tô começando a ficar cansado. Então eventualmente eu vou entrar de férias. Mas a gente vai fazer algumas pílulas vermelhas ainda, tá? Então é isso, até a próxima. Valeu!